Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas, em Portugal continental. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. Então, boa noite Luís, bem-vindo a mais esta edição, ou mais esta emissão do programa Conversar é que a gente se entenda. Eu começava por pedir para me lembrares aqueles momentos positivos que fizeram parte da tua profissão, ou das profissões que tiveste ao longo da vida. Falaste das tuas profissões. Ok, boa noite António, boa noite aos rádio ouvintes. A minha vida começou muito cedo, começou com 11 anos. Eu tinha feito a escolaridade obrigatória junho ou julho de 1957, nasci em 46 e em novembro desse ano o meu pai arranjou-me um emprego, uma ocupação, porque o emprego supunha que tivesse salário e não tinha. Foi uma ocupação no Café Aliança, o café que havia ali. Agora está fechado, mas havia ali perto da cabine, onde há agora o depósito da água, que era do Sr. Mário Mendes, era café e mercearia. Eu comecei aí no dia 1 de novembro de 1957, faria 12 anos em março do ano seguinte, e estive lá nesse café até maio do ano seguinte, até maio de 1958, à altura em que eu fui para os serviços florestais. Chamavam-lhe a regência, porque era um serviço desconcentrado do Ministério da altura, do Ministério da Economia, e era gerida por um regente, o regente Joaquim Manuel Gaspar de Barros. Com 12 anitos, foi aí que comecei a minha vida pública. Mais tarde, todo esse tempo que eu ali trabalhei foi contabilizado, fiz os meus descontos e soube-me, na altura, talvez não soubesse muito bem porque era ainda uma criança, mas depois, com a idade, esse tempo foi-me muito importante, porque eu pude contar esse tempo todo e quando tinha 50 anos de idade eu tinha já o tempo de serviço para me poder reformar. Mas foi assim que comecei. A pesca do bacalhau passou também para a tua vida profissional. A pesca de bacalhau também. Mas isso tem um bocadinho de história, porque eu enamorei muito cedo e casei muito cedo. E na altura nós não tínhamos outro meio de subsistência que não fosse o meu trabalho. E então eu, para poder não deixar a minha mulher sem os meios de subsistência, tentei fazer o segundo ano do liceu para poder ir para a tropa como forrel miliciano. Era já um posto graduado e eu ganharia dinheiro como forrel miliciano. Só que no ano em que eu fiz o segundo ano do liceu,
Na altura ainda era assim, o segundo ano do liceu, eu tinha só a 4ª classe. Nessa altura houve um despacho do governo que passava a exigir o 5º ano para poder ingressar na vida militar como freire miliciano. Eu já não tinha tempo. E então a única hipótese que se me apareceu foi de ganhar dinheiro, e pedi então ao meu administrador florestal, que era o regente Gaspar de Barros. Ele ao mesmo tempo também era gerente de uma empresa de pesca na Gafanha de Nazaré, ou em Aveiro. E eu pedi-lhe para ele me dar lugar no navio da pesca de bacalhau. E enverdei então por aí. Foram 7 anos da minha vida na pesca do bacalhau. Difíceis? 7 anos seguidos. Difíceis. Difíceis. Eu comecei no navio de pesca à linha. E nós na pesca à linha só andávamos 6 meses. Andávamos o tempo bom deste hemisfério, do hemisfério norte, porque durante o inverno não se podia andar à linha. Havia não havia hipóteses. Então, depois da pesca à linha, passei fiz ainda 3 anos na pesca à linha, 2 no navio Vasco, que é da empresa Brites Vaz Irmãos, e depois um ainda na empresa de testas de Cunha, o São Jorge, ainda à linha. Depois passei para o arrasto, quando a empresa Brites Vaz Irmãos colocou no mar um rastão novo, feito nos estaleiros navais de São Jacinto. E pronto, e assim andei. A minha filha nasceu e eu no mar. A minha filha mais velha nasceu e eu no mar. Soube notícia dela através da Rádio Marconi, porque na altura não havia outras formas de comunicação, e eu tive conhecimento que ela tinha nascido e que era uma menina, através de um telegrama que era enviado em código para o capitão do navio. E andei até 1974, vi uns dias antes da Revolução de Abril. E depois? Bem, depois, esse tempo também me contou mais tarde para a minha reforma. Depois continuei nos serviços florestais. Entretanto, fui desafiado por um amigo que tinha aqui em Mira, que é o Dr. Mário Mesquita, da Lagoa, para irmos estudar, e como trabalhador estudante conseguimos fazer o que faltava para ingresso na universidade, entrar na universidade e fazer o curso. Um curso que na altura era possível para um trabalhador estudante. Eu gostava muito de Direito, mas na altura não tinha hipótese de estar a tempo inteiro nas aulas, e então optei por um curso que tinha aulas a partir das 6 horas, aulas no período noturno. Optei por isso e fui fazer o curso de História. Claro que mais tarde tive necessidade de aprofundar os meus conhecimentos em termos de Direito, porque fui encarregado no serviço para onde passei. Estive nos serviços florestais durante 25 anos. Comecei em 1958 e em 1983, já com o curso de História, eu passei para a Direção Regional da Agricultura em Coimbra. E aí tive necessidade de aprofundar os meus conhecimentos de Direito Administrativo para gerir pessoal. Eu reformei-me da Direção Regional da Agricultura como chefe de divisão de recursos humanos, e como tal tinha a meu cargo todo a cargo da minha equipa, à volta de 5.000 funcionários espalhados por 4 distritos. E, portanto, tive que aprofundar os meus conhecimentos de Direito, tive que ler os manuais de Direito Administrativo do Diogo Freitas do Amaral, mas consegui levar a carta da Garcia, penso eu, atento e a contento, como nós aprendemos a dizer na pesca de bacalhau. E já reformado, tu tiveste a ideia de voltar a onde tinhas começado, ou seja, ao Café Aliança. Exato. E como não estavas, tu e a tua esposa não estavam sossegados sozinhos, tiveram que me desafiar para fazer parte desse projeto Cultura e Cidadania que tu tinhas na tua cabeça. Como é que surgiu essa ideia? Bem,
O Café Aliança foi sempre uma referência para mim, porque foi lá que eu comecei a minha vida. E entretanto, já sem as preocupações da vida profissional, pensámos numa ocupação. E depois surgiu a ideia de, estando já no café, de fazer mais alguma coisa do que só gerir o café por si próprio. E pensámos na hipótese de fazermos ali algo de mais importante, algo que fosse mais comunitário, que mexesse com as pessoas. E tu estavas na altura mesmo à mão de semear e lembrámos-nos de ti e chamámos para esse projeto. Ok. O Jorge tem notícias para nós? Ora, boa noite então, boa noite para o caro Luís Isidoro, boa noite Veríssimo. Seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Mira, o Luís Isidoro. E lá para casa, muito boa noite também, ou bom dia ou boa tarde, conforme o local onde estejam a escutar. O importante mesmo é que estão na nossa companhia. E as boas noites também para, ou melhor, retribuir as boas noites para quem também nos dá, que é o caso da Vera Batista, que envia as boas noites. O Luís Manuel Melo envia as boas noites também. Um abraço ao Jorge e ao António e um abração ao Luís. Obrigado, Luís Melo, por estar aí na nossa companhia também. Domingos Neto, boa noite para o Domingos Neto também, que envia as boas noites para a Rádio Mira, ouvintes e participantes. Boas conversas entre o Veríssimo e o Luís Isidoro. Obrigado pela sua participação também. E, claro está, Quimbino, que nos escuta desde Matosinhos, envia as boas noites para todos em estúdio. Um grande abraço para o Joaquim Silva também. E, por o momento, é tudo, Veríssimo. Portanto, tivemos aqui primeiras mensagens, nomeadamente do Luís Melo, do Domingos Neto e de outros ouvintes, a quem eu também mando as boas noites e obrigado por estarem em sintonia connosco. Mas estamos a falar então, da ideia do projeto Cultura e Cidadania. Eu gostava de acrescentar aqui que este projeto foi muito importante para mim e não só, nos anos de 2011 e 2012. Estás de acordo comigo? Exato. Foi, eu penso que sim, porque, digamos, Mira não tinha assim muitos movimentos em termos de projetos deste tipo, que se falasse de cultura e de cidadania. E a ideia depois germinou e foi enriquecida com a tua presença, porque eras um jornalista, porque tinhas vários conhecimentos, muitos conhecimentos com outras pessoas, com outras regiões, e nós achámos que tinhas tido um jornal, nós achámos que seria importante, digamos, como que dar aqui uma pedrada no charco, passa a expressão se é muito violenta, mas a ideia era fazer algo que trouxesse alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E trouxe. Pois, eu penso que sim, acho que foi um projeto fantástico, passe, digamos, o termo, mas acho que sim, tu próprio também ajudaste bastante, tu foste a alma praticamente foste a alma desse projeto, que depois passámos inclusive para movimento. Só foi pena que tenha ficado por aí, porque também já não havia muito as obrigações que nos impunham em termos de exploração do café eram muitas, passaram a haver novas exigências, mas eu penso que foi um tempo bom. Aliás, tu próprio também podes dizer alguma coisa sobre isso, porque sim, foste a alma do negócio, não é? Eu já tenho falado aqui nas outras edições desse tempo. Quando falamos do 25 de Abril, falamos logicamente do movimento, porque o movimento esteve muito associado às coisas de Abril. Aliás, nasceu porque Abril existiu. Né? E hoje estamos em Abril e convém sempre recordar que se hoje estamos aqui a falar é porque Abril existiu. Se Abril não tivesse existido, nem sequer estávamos aqui. Eu penso, em relação ao movimento, a imagem que eu tenho sempre é que foi um pouco demais
para aquilo que as pessoas estavam habituadas, porque fizemos tertúlias, fizemos encontros, fizemos homenagens, fizemos um mundo de coisas, passaram por aqui montes de pessoas que de outra maneira não passariam por aqui. Aliás, não nos podemos esquecer que o próprio projeto Amigos Maiores que o Pensamento, ligado à Associação José Afonso, teve aqui um encontro no café connosco. Portanto, e também não posso esquecer que ainda há pouco tempo eu estava a ler um boletim municipal, que já não era deste ano, era de há 3 ou 4 anos, de uma vila alentejana, e que esse boletim municipal dava notícias da homenagem ao José Afonso lá nessa terra. E no discurso o Presidente dizia, e estava lá escrito, o Presidente desse município dizia: não nos podemos esquecer das muitas homenagens que foram feitas ao José Afonso, e em especial a de Mira. Exato. Portanto, isso ficou, é muito importante. E aliás, já aqui disse isso outro dia, e vou repetir outra vez. Na altura, no cartaz da homenagem que fizemos ao José Afonso e ao Adriano, eu tive a liberdade de titular Mira, capital da liberdade. Porque foi capital da liberdade nesses dias. Foi, Mira, eu acho que essa iniciativa irá perdurar durante uns anos, porque efetivamente foi, para já, foi merecida pelas pessoas que envolveu, quer o Zeca, quer o Adriano Correia de Oliveira, foram pessoas que efetivamente marcaram o nosso país em termos de luta pela liberdade, pelos valores cívicos e humanos. E depois também porque, para além dessa homenagem que fizemos, nós trouxemos aqui um Olímpio de Freitas, nós trouxemos aqui o Camilo Mortágua, o Carlos Carranca, e o Pato, exato, a Helena Pato. Por isso eu penso que foi de facto um movimento marcante. É claro que nunca o teria sido se não tivéssemos tido a ideia de te ir buscar a ti, António Veríssimo, porque de facto tu és um indivíduo que sabe dar valor às coisas que são efetivamente as coisas boas da vida, e nós passámos momentos muito, muito, muito bonitos no Café Aliança, de facto com a tua ajuda. Fiz aquilo que eu fui capaz de fazer. Eu agora aproveitava este momento para ler um poema, como na continuação do 25 de Abril que estamos a comemorar. O poema chama-se 25 de Abril, foi escrito por António Arnaud, e diz o seguinte: quando desabrocharem de novo os cravos da liberdade, e quando o outro rio de povo tomar conta da cidade, bandeira rubra e o hino do sonho reencontrado, será só nosso destino, terá futuro passado. Ainda não o é quando, mas virá, um dia ao sol o sinal, quem procura encontrará outra vez Abril em Portugal. Muito bem. Eu gostava aqui de falar de pessoas que vale a pena lembrarmos delas. Salgueiro Maia costuma andar muito esquecido. Foi um ideólogo, foi um capitão de Abril com muita importância. Aliás, ele era de Castelo de Bide, e Castelo de Bide soube honrar com a estátua do seu filho lá na vila. José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, todos os que já faleceram, portanto, estou a falar dos falecidos. O Olímpio de Freitas. Tem uma história espetacular, passada no Brasil e passada em Portugal. Exato. Camilo Mortágua ainda é vivo. Não morreu. Mas é bom também falar dele. E queria falar do Carlos Carranca, que foi uma figura muito presente. Eu recordo que no dia 28 de Abril estava eu a almoçar com o Olímpio e o Guadalupe, a esposa, e o Carranca ligou de Lisboa a dizer que se calhar não vinha porque tinha vindo da Lausanne há 2 dias, da Figueira, estava muito ocupado. Eu dizia: não estamos à espera, tens que vir. E lá o convenci, ele veio, e passado 2 horas ele foi ter connosco ao restaurante. Isso é ótimo e é importante, mas continua. Claro, o Carranca também já faleceu, como nós sabemos, e foi também uma figura importante que passou pelo país, ele nasceu na Figueira da Foz e tinha raízes na Lausanne, e foi uma figura importante para o nosso país.
como professor, como poeta, como escritor. Quero recordar aqui outras pessoas que passaram por nós nesse tempo. O Rui Pato, que é médico, mas está reformado, mas está no ativo, pertence à delegação de Coimbra da Associação José Afonso, acompanhou o Zeca Afonso, Exato. Nós sabemos, Exato. Esteve cá e falou e veio cá várias vezes falar do Zeca e até tocar nas festas que foram fazendo por aí. Queria recordar também o capitão Álvaro Fernandes, que veio a Mira participar numa iniciativa da Câmara Municipal, numa altura em que eu pessoalmente colaborei com a Câmara para que trouxesse o campeão de Abril, também já faleceu. Exato. E depois falarmos da Helena Pato, que ainda está por aí. Sim. E falarmos de muitos anónimos que nos fizeram companhia nesses dias e que engrandeceram esta iniciativa. Nós tivemos, estás-te a esquecer do Mário Tomé, do Major Mário Tomé, também esteve connosco. O Pedro Batista, que também já faleceu. Exato, foi um tempo. Foi um tempo. A Catarina Martins. Rapaz. Agora vamos ali outra vez. Ok. Vamos ali e já voltamos. Não vamos, não saímos daqui. É apenas para vos transmitir realmente o que dizem os nossos ouvintes lá em casa. E temos por lá também o Bruno Joel Carnim, o homem do programa Hora do Baile, que passa publicidade já amanhã, a partir das 21 horas, aqui em direto do estúdio da Rádio Mira. O Bruno Joel envia boa noite e envia abraços para todos. Depois temos aqui o João Laranjeiro, que envia um abraço ao Luís e ao Veríssimo. É curioso. João Laranjeiro, sim. Consegue-me ouvir bem, o Luís? Se tem que meter os fones. Não tem som. Não tem som, já podia ter dito, não tinha som. Ok, então pode tirar. Já vamos resolver isso. Sim. Então estava eu a dizer que temos por lá também o João Laranjeiro, que eu envio um abraço também para ele. Ele se calhar não se recorda de mim, mas já fomos amigos de juventude, não direi de infância, mas de juventude. Portanto, já lá vão uns 40 aninhos. Grande abraço, João. Tu transmites porque eu estou a perceber. Tu depois dizes. Sim. O Carlos António Mendes envia as boas noites também. Obrigado, Carlos, por estar aí. Arsénia Balseiro diz: muito bem, adorei o poema. Domingos Neto diz que a poesia tem futuro. E ainda a Arsénia Balseiro diz: boa noite, saudade dos bons momentos do Café Aliança. O João Laranjeiro é um rapaz de Mira, que nasceu em Mira, vive em Cantanhede há muitos anos. Eu sei. Trabalha em seguros, ou trabalhou, e portanto é uma pessoa muito ativa também nas coisas da política. Aliás, isso dá-nos um mote para o próximo tema da conversa. Tu foste deputado municipal em Mira. Fui deputado municipal em Mira, sim. E que saudades tens? Agora está bem. E que tens saudades desse tempo? Ora bem, a participação cívica é sempre importante, pelo menos para mim foi muito importante, e eu tive uma vida participativa em termos públicos razoável, digamos. Podia ter sido mais, podia ter sido melhor. Eu fui candidato a deputado pelo Partido Socialista em 1975, no tempo que era secretário-geral o Dr. Almeida Santos. Na altura apareceu em cena política o PRD, que tirou uma grande fatia de votantes ao PS, e só por essa razão é que eu não fui à Assembleia da República. Depois eu tive como deputado municipal, tive como vice-presidente da Assembleia Municipal, e apenas dirigi uma sessão da Assembleia, porque o presidente da mesa teve que se ausentar para a Suécia em trabalho, porque ele estava na empresa
Portocelo ou qualquer coisa ali para a Figueira de Foz. Mas gostei muito de ter estado na Assembleia Municipal. Por acaso fazia eu as minutas das reuniões da Assembleia para depois serem passadas a limpo, e a participação foi interessante, gostei de ter estado e de ter participado. Também quando ainda estava nos serviços florestais, não sei se a tirar o curso, logo a seguir ao 25 de Abril, um pouco tempo depois estive na formação do Sindicato da Função Pública da Zona Centro. Apanhei aquela parte do verão quente de 75, com os meus colegas de sindicato, eram muito empenhados na atividade política, porque eles pertenciam ao Partido Comunista, eu não sabia. Não quer dizer que eu estivesse ostracizado se soubesse, mas eu não sabia. Mas eles estiveram muito ativos nessa parte. Contaram-me mais tarde, passado depois de tempo e depois de tudo estar serenado. Para além disso, tanto candidato a deputado, na Assembleia Municipal, estive na Cooperativa Agrícola também por 2 mandatos. Enfim, procurei dar o meu contributo de cidadão nessas atividades. Hoje és capaz de fazer o mesmo? Ou já não? Ora bem, a vontade e as ideias políticas mantêm-se. Eu aderi ao partido a que pertenço logo no 25 de Abril, tinha acabado de vir da pesca de bacalhau, foi o meu último ano, foi em 74, e aderi imediatamente ao partido a que pertenço. E gosto da participação. O Café Aliança foi uma espécie de exemplo disso mesmo, de querer fazer alguma coisa para além da vida de pacatez da casa, não é? E falamos, digamos assim. E portanto gosto da atividade, gosto de me sentir útil, de poder ajudar se for possível e necessário, e gosto de participar. Ainda voltando ao movimento de Cultura e Cidadania, deve estar recordado da reunião que tivemos sobre a reabertura possível do caminho de ferro que ligava a Figueira à Pampilhosa. A Pampilhosa. E conseguimos nessa reunião termos sentados no Café Aliança gente de quase todos os partidos, né? Sim. Desde partidos à esquerda como partidos mais à direita. É verdade. E mensagens de outros partidos que não puderam estar presentes. Isso originou depois uma manifestação em Cantanhede. Exato. Debaixo de chuva. Sim. Né? Sim. Mas que juntou algumas pessoas e correu relativamente bem. Claro que eu estou a falar nisso porque já fala-se outra vez, fala-se muito nos jornais, ou lê-se muito nos jornais, a ideia de vir a pôr algumas linhas outra vez em ação, em movimento. Exatamente. E nunca se sabe até que ponto é que a linha que ligava a Figueira à Pampilhosa pudesse ser reativada, até porque ajudaria muitas empresas que estão na zona a escoar os seus produtos, e se calhar as pessoas voltariam a dar os seus passeios de domingo no comboio. É uma pena efetivamente ter sido extinta ou deixar de estar em funcionamento essa linha, porque efetivamente ela dava muita alma, aqui à região gandaresa, e tudo aquilo que for para de facto recuperar essa alma perdida é bem-vindo. Acho que era uma excelente ideia, e esta zona, eu lembro-me de ter ouvido falar nos meus as pessoas que trabalhavam comigo nos serviços florestais, daquelas pessoas mais velhas. Eu trabalhei com um mestre florestal, José Mendes, com um guarda florestal, Manuel Ribeiro Dias,
eles já quase a idade da reforma e eu a chegar aos serviços florestais, e eles falavam que Mira tinha tido um princípio de uma linha de caminho de ferro, e efetivamente o facto de estar aqui próximo do mar acho que impediu um pouco quer dizer, este facto de nós estarmos no litoral impediu um pouco que isso se concretizasse, mas o caminho de ferro era de facto uma boa hipótese. Cantanhede, pelo menos, para não dizer Mira, mas pelo menos Cantanhede era importante que voltasse a ter essa ligação, porque e digo mais, o Porto da Figueira merecia ter mais movimento, e se calhar o caminho de ferro era capaz de lhe dar alma e vida que neste momento não tem. Jorge? Agradeço a oportunidade. Penso que o Sr. Luís já me consegue ouvir agora com certeza. Bem. Então é só para ler aqui um comentário, que senão depois fica fora do contexto. Exatamente. Que é do Domingos Neto. Peço desculpa ao Domingos, porque por vezes eu digo Domingues, que é mais, não sei. É Domingos. É Domingos. É Domingos, é segundas, é terças, quando for, não é? Hoje Obrigado, Domingos Neto. E ele diz o seguinte: dos cafés mirenses de século pode sair uma ilação. Foi o último dos 4 a cessar a atividade. Cabe talvez lembrar aqui também o Olímpia, o Moderno e o Imperial. Exato. Pelas contas, a Academia Café Aliança foi iniciado por ti, Luís, e cessou atividade como um ginásio cultural sem fins lucrativos. Parabéns. Muito obrigado, Domingos. É sempre importante neste tipo de conversas termos alguém que se lembra do que nós falamos aqui, nomeadamente deste projeto de movimento que juntou a cultura e cidadania, e que tinha uma leitura diferente da cultura neste concelho. Nós fazíamos uma leitura diferente da cultura, daí termos feito coisas muito diversas, como tertúlias com pintores, uma coisa que ninguém pensava, exposições. Já que falámos também das exposições quando esteve aqui a Ana Maria Soares, uma série de iniciativas que nós fizemos diferentes, que faziam um todo e que obrigavam, portanto, a que Mira fosse mais conhecida. Chegámos a fazer iniciativas extra-fronteira, ou seja, chegámos a fazer iniciativas que aconteciam em Mira, mas também aconteciam em Febres, em São Caetano. Exato. Fizemos algumas iniciativas dessas. Exato. Lembras-te disso, claro? Sim, claro. E isso foi muito importante. E eu recordo um momento importante. Um dia estávamos a fazer uma tertúlia sobre não sei o quê, não me lembro, e o Carranca era convidado, mas veio atrasado, e o Carranca, quando chegou, trazia um senhor com uma guitarra na mão e cantou ali, pergunto ao vento que passa notícias do meu país. O vento cala a desgraça, o vento nada me diz. É um momento que eu recordo com muita saudade, até porque pelo homem em si, que já não está entre nós, e que era uma figura, portanto, muito assídua em Mira quando podia. Tu tens tempos livres nos teus tu tens a terrinha, vais à terrinha plantar as batatas. Sim, tenho alguns tempos livres, poucos, mas tenho. E a agricultura, como é que é então é assim, eu comecei pelos serviços florestais, mas depois fui para a agricultura, fui para a Direção Regional da Agricultura e portanto na Direção Regional da Agricultura, apesar da minha atividade ser a gestão dos recursos humanos, eu não estava desligado do resto dos serviços, dos chamados serviços operativos. Eu era um serviço instrumental de apoio, digamos, em termos de organização dos serviços. Mas nós tínhamos os outros serviços, os chamados serviços operativos, e tínhamos unidades experimentais. Tínhamos a unidade experimental do queijo no de Jalmau, de perto de Tondela, e depois tínhamos as estações vitivinícolas, a da Anadia e a de Dudão, e nelas.
ao Centro de Estudos Vitivinícolas do Odinelas. E, portanto, digamos que também a atividade agrícola em si e os bens e serviços agrícolas sempre me mexeram comigo, desde a floresta, depois ao resto. E hoje, aos 76 anos, ainda fazes, digamos, o gosto ao pé ou ao dedo com a agricultura. Exatamente. A tua agricultura, a minha agricultura não é, são 2 quintais, de um lado e outro do outro lado da casa, a casa fica no meio, mas são 2 quintais onde eu tenho fruta, onde eu faço enxertos, onde eu tenho hortícolas, onde eu tenho espargos e todas essas coisas. Digamos que eu neste momento tenho 3 quintais. Tenho o quintal de cima, o quintal de baixo e o quintal do lado, que é o Intermarché. Quando não tenho nos meus quintais, vou ao quintal do Intermarché buscar o resto. Passa a publicidade. Tu consegues ter tempo para ler, por exemplo? Tenho neste momento estou com um livro que estou a gostar muito de ler, que é do António Damasio, o Ser, Saber, a Caminho da Consciência, que é um livro muito importante. Não é fácil de digerir, porque o António Damasio escreve coisas muito importantes em termos não de filosofia, mas em termos de filosofia de vida. E com a minha formação é História, não é? E portanto a minha formação académica é História, e por isso este livro vem levantar problemas que eu já estudei há alguns anos, porque o meu curso tinha desde a origem do homem e das civilizações e da civilização até outras coisas mais modernas, outros estudos mais modernos, digamos contemporâneos. E o António Damasio vai às origens, vai à origem do ser, e depois passa para o saber a caminho da consciência, que é uma coisa muito importante e que infelizmente ainda não atingiu uma grande quantidade de seres que neste momento habitam o planeta. Porque se eles tivessem um bocado mais de consciência, nós não teríamos a guerra da Ucrânia, não teríamos todos estes males que estão a acontecer um pouco ainda pelo mundo, não é? O que está a acontecer em Moçambique, por exemplo, com os ataques bárbaros no norte de Moçambique, e Moçambique diz-me muito, porque a minha mulher esteve lá antes de casarmos. Tu és benfiquista, és sócio do Benfica há muitos anos. Costumas sofrer com os resultados do Benfica? É assim, eu penso que se fizer uma introspeção, poderei dizer que tenho gostos, mas não tenho paixões, porque não deixo que a paixão me leve a razão. Eu sou benfiquista, mas sou benfiquista crítico, como sou crítico do partido a que pertenço, como sou crítico de mim próprio, começo por ser crítico de mim próprio. Sou benfiquista, torço pelo Benfica, mas não me deixo apaixonar. Gosto de ver bom jogo, gosto de ver boas participações dos jogadores, dos treinadores, com as técnicas e táticas que adotam, mas sem paixões. Tu tiveste a oportunidade de visitar um filho que estava no Panamá, salvo erro, e uma filha que continua nos Açores. Já foste lá mais que uma vez aos Açores e ao Panamá, não sei quantas vezes foste. Conheces um pouco dos Açores já podes falar dos Açores, podes dizer, os Açores é espetacular, gosto mais de São Miguel, gosto mais da Terceira, não sei em que ilha que ela está. Olha, eu estive no Panamá 2 vezes. Digamos que não sou um cidadão do mundo, porque ainda há muitos sítios no mundo onde não fui, mas estive no Panamá 2 vezes, estive no Canal de Panamá, estive a pescar clandestinamente debaixo de uma ponte no canal de Panamá. Foi por pouco tempo, porque não podíamos estar muito tempo antes que viesse alguém levar-nos todos para o Cilindró, passo o termo, mas estive nas reclusas do Canal de Panamá, estive em Colón,
embora a nossa estadia fosse na cidade de Panamá, demos um saltinho a Colón, e os Açores também conheço bem. Os Açores conheci-os em 1970 pela primeira vez, porque foi quando embarquei no navio São Jorge, que ainda era um navio de pesca à linha, recebíamos pescadores lá, uns pescadores de rabo de peixe. E então eu fui pela primeira vez à ilha de São Miguel, ao porto de São Miguel. Fomos buscar pescadores que embarcavam lá, que eram de rabo de peixe, e conheci pela primeira vez o Coliseu da ilha de São Miguel. Depois disso, a minha filha foi para lá, está lá, esteve em funções do dirigente também, para não sair fora da família dos Diretor Regional de Agricultura dos Serviços, Diretor Regional de Serviços Florestais. Portanto, digamos que sigo as pisadas do pai, que começou nos Serviços Florestais com 12 anos. E estive várias vezes, estive em várias ilhas, fiz com uns amigos um périplo pelas ilhas de São Jorge, Pico, Faial e São Miguel. Fomos do Porto para a Horta, no Faial, depois corremos essas ilhas com o barco, e embarcámos depois para o continente em São Miguel. A vila que tu conheces melhor é Nordeste. Conheço o Nordeste, mas também já estive em Vila Franca do Campo, o Ponta Delgada. A minha filha neste momento comprou uma casa na Lagoa, que fica a 10 minutos de Ponta Delgada. Já estive lá na Casa Nova, na casa que ela comprou, não uma casa nova, uma casa recuperada, e conheço um bocado, conheço bem a ilha de São Miguel, porque estive lá várias vezes. Fui lá, inclusive tive como é dizer, a alegria e a felicidade de levar lá o meu falecido pai, numa viagem que fizemos lá os dois, para ele ver a neta e para conhecer a ilha de São Miguel. Foi muito bom, muito gratificante. Olhar para ti quando estás a falar da família, nota-se, tens um sorriso diferente. Tu prezas muito a tua família, certo? Certo, a minha família é a minha maior riqueza, porque tenho 2 filhos com a nossa, do modo como nós começámos a nossa vida, as dificuldades que tivemos no início, porque nós casámos contra os pais, quer os meus, quer os da minha mulher. As ajudas não foram muitas, ou foram muito poucas, e conseguirmos de cabeça erguida ter formado 2 filhos, um engenheiro informático e outro engenheiro florestal, foi uma obra de que ficamos muito satisfeitos, porque demos-lhes, quer um, quer outro, as armas para eles poderem lutar pela vida deles, e eles estão a fazer por isso, efetivamente. E hoje tens os netos? E hoje tenho os netos, tenho dois rapazes do filho que são jogadores de futebol. Eu também fui um bocadinho, joguei na Casa dos Pescadores da Praia de Mira, joguei no Alariba, aqui da nossa terra. E agora tenho os 2 miúdos que jogam no Beira-Mar. Começaram a jogar no Benfica, mas agora estão a jogar no Beira-Mar, porque o meu filho vive em São Bernardo e eles estão lá. Os outros 2 é um casal, é um rapaz que já tem 22 anos, que também está a estudar informática, e é a neta, que tem 17, vai fazer 18 e quer seguir psicologia. E esses são os Açores? E esses estão nos Açores. Estou na ilha de São Miguel, e é atualmente a viver na Lagoa, que é uma cidade próxima de Ponta Delgada. Há bocado falaste da Ucrânia, assim de passagem. Sim. Incomoda-te muito esta guerra? É assim, todas as guerras são contraproducentes e são injustas. Eu sei que fazem parte da história da humanidade. O homem sempre viveu a lutar
ou inicialmente contra os animais selvagens e depois uns contra os outros. E isso é uma constante na história da humanidade. Mas à medida que nós vamos evoluindo e o conhecimento vai evoluindo, cada vez se justifica menos que hajam guerras, que sofram pessoas idosas, crianças, mulheres, da maneira como estão a sofrer. A guerra da Ucrânia não se aceita, é inaceitável, como são inaceitáveis todas as guerras em todo o lado do mundo. O que está a acontecer em Moçambique também não é bom, mas o que está a acontecer no Médio Oriente, na faixa de Gaza e noutros pontos do mundo, tudo o que é guerra é mau. É mau e muito mau, e é contra aquilo que é o ser humano. O ser humano tem capacidade, conhece. António de Mas diz isso, não é? Conhece, e conhece. É ser e conhecer. Mas não é conhecer para se matar. É conhecer para viver bem. E isso não está a acontecer neste momento na Ucrânia e noutros pontos do mundo onde isso é inaceitável. Tu tens 76 anos, mas consideras-te ter um espírito jovem? Eu procuro isso. Às vezes ponho-me a pensar, de facto, já tenho tantos anos, mas procuro manter o espírito jovem. Penso que é uma forma de estar como outra qualquer, mas eu penso assim. Penso que nos devemos manter ativos, se não puder ser fisicamente, pelo menos que seja mentalmente. Manter-nos ativos para continuarmos vivos. Tu falas no teu espírito jovem, o futuro da juventude portuguesa, por exemplo, incomoda-te, preocupa-te, aliás? É assim, eu aprendi ao longo da vida e também pelo aquilo que fui lendo, eu aprendi que o homem, o ser humano, tem sempre uma forma de ultrapassar os seus erros e algum modo de ser e de estar que não seja que não é bem coincidente com o ter uso da razão como o homem tem. E penso que todas as etapas na vida há sempre esses movimentos, mas eles acabarão por encontrar o seu destino. Não tenho dúvidas que acabarão por encontrar o seu destino. Hoje as coisas são tão diferentes do que eram quando eu era menino e moço, portanto, vamos ter esperança que efetivamente eles saibam encontrar também eles o seu destino. Jorge. O Domingos Neto diz ainda que ao meu comentário anterior tenho de acrescentar a agradável memória do fundador do Café Aliança, Sr. Mário Oliveira, creio que em 1956 ou 57. Arsénia Balseiro diz também que o Domingos Neto foi uma pessoa muito participativa nas atividades do Café Aliança. Obrigado ao Domingos, é verdade, todos nós nos lembramos, há bocado falei disso mais ou menos, não assim diretamente, mas todos sabemos que o Domingos era uma figura, portanto, sempre presente nas nossas iniciativas, mas tu lembras-te muito bem disso também. Eu há um bocado também deixei passar isso em branco e peço já desculpa ao Domingos Neto, porque eu quando se falou no Domingos Neto, eu lembrei imediatamente da participação dele, do trabalho que ele teve, da colaboração dele, e é uma grata recordação que eu tenho do Domingos Neto. Efetivamente ele esteve praticamente desde o princípio das nossas atividades lúdicas e nossas atividades cívicas. Ele teve sempre e é uma das pessoas que eu guardo de grata recordação pelo trabalho e pela camaradagem com que nós atravessámos aquele bocadinho de vida. Se agora houvesse aí um café que estivesse à venda, para alugar, para arrendar, etc., tu voltavas a ter essa ideia e criavas novamente um movimento ligado à cultura e cidadania? Ou é tarde? Eu tenho pensado nisso e mesmo a própria
Dona Celeste, que foi a minha primeira patroa, digamos, com carinho, que eu digo isso, tem falado porque é que vocês não voltam para o café. António, eu penso que tudo tem o seu tempo. Foi muito gratificante, foi bom. Ainda sinto o bichinho mexer cá dentro. Gostava de ter mais alguma atividade neste campo, que me é tão caro, cultura e cidadania. Mas penso que os 76 anos também já vão pesando e não sei. Olha, nunca dias nunca. Quem sabe? Sabes que eu há alguns anos o meu gosto pelo direito levou-me ainda a inscrever-me num curso de solicitadoria e administração no ISCA em Coimbra. E eu fiz ainda o primeiro ano, fiz algumas cadeiras daquilo que eu gostava mais, que era direito, e ainda não perdia a esperança de poder ainda acabar o curso. Acho que já é um bocadinho já a puxar pela tarde, mas mesmo assim ainda não perdi essa esperança. Aprender sempre. Sempre. Aprender sempre até morrer. Eu vou aqui recordar uma frase do Carlos Carranca. O Carlos Carranca, desculpem, escreveu isto no início de um livro que ele próprio ajudou a editar, Poesias 25. A poesia é o poder. É o poder dos que creem na vida, mistério, onde nos cumprimos, humanos, na celebração da palavra libertadora. Esta foi uma conversa aberta. Vamos entrar na fase final. Eu gostava de perguntar se tu levas daqui alguma boa recordação da conversa em si, e se tu és capaz de amanhã me encontrar na rua e continuarmos a conversa no café, ou em tua casa, ou na minha. Claro, estou muito grato por teres lembrado de mim para esta conversa. Claro que gostei imenso de ter estado. Se calhar muitas coisas poderiam ter sido ditas além daquilo que nós dissemos. Mas sim, gostei muito de estar e naturalmente iremos continuar esta conversa nos próximos dias, enquanto por cá andarmos e formos tendo os neurónios no sítio. E agradeço-te de facto este convite. Eu é que te agradeço teres deslocado aqui para participar nesta ideia de pôr as pessoas a conhecer melhor as pessoas que são convidadas. Eu penso que os convidados que vão passando por aqui vão dizendo aquilo que eles sabem dizer. Cada convidado é unipessoal, não pensa para a cabeça do outro, cada um pensa para a sua cabeça, tem as suas histórias diferentes, e é importante que as pessoas que estão do outro lado sintam que este trabalho é um trabalho feito com amor, com muito carinho, com muita vontade de fazer, portanto, de fazer chegar lá fora novos conhecimentos sobre as pessoas que cá vêm, Luís. Eu também quero aproveitar para agradecer encarecidamente à Rádio Mira por ter dado esta oportunidade, por permitir, ou por dar esta hipótese de António de teres este programa e trazer as pessoas aqui para falarem de sua justiça, para conversarem contigo. Não posso de facto deixar de reiterar os meus agradecimentos à Rádio Mira por esta iniciativa e pelo trabalho cívico que está a fazer, porque isto é trabalho cívico, é trabalho para o bem de todos e para o conhecimento de todos. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt